Eu converso agora com o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Boa tarde, prefeito. Prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez aqui no Jornal do Dia. Seja muito bem-vindo à TV Ponta Negra. Boa tarde, Micarla. Boa tarde, telespectadores do SBT, da TV Ponta Negra. É um grande prazer participar do seu programa. Prefeito, eu quero começar já perguntando ao senhor o seguinte. Os desafios de ser prefeito de uma cidade do porte de Natal, num tempo como esse que a gente vive hoje, um tempo que ainda enfrenta, uma questão de uma pandemia que ainda não acabou, não é uma coisa fácil. Mas se hoje eu perguntasse ao prefeito Álvaro Dias, qual é o principal desafio que o senhor acredita que está enfrentando hoje, 2 anos e meio, dessa legislatura, não, desse tempo, desse seu mandato aí, que foi eleito em 2020. Então, o que o senhor sente agora? Qual é esse desafio de Álvaro Dias para essa Natal em tempos ainda de pandemia? Imagine, você sabe que, como você mesmo falou aí, são muitos os desafios, enormes problemas, vários, muitos. Aí a gente enfrenta uma pandemia que aí realmente é um desafio enorme, grande. A pandemia ainda continua, mas claro que arrefeceu bastante, está sob controle, as coisas estão tendendo a se normalizar. Aí, veja bem, a gente enfrenta agora um fenômeno chamado leste, que traz um inverno muito maior do que o que normalmente acontece para todas as capitais do Nordeste. Esse fenômeno não aconteceu apenas em Natal. Todas as capitais do Nordeste e outras fora Natal, como Recife, por exemplo, de uma forma muito mais grave. Houveram desabamentos, deslizamentos, mais de 100 pessoas morreram. Aqui em Natal nós enfrentamos, claro, problemas enormes com esse inverno, muito acima da média, é tanto que ainda está chovendo. Mas o que houve foi mais prejuízos materiais. Buracos, crateras enormes, como a da Avenida Mirassol, lá em Felipe Camarão, que foi uma cratera enorme que foi aberta pelas chuvas e, dessa forma, todos os bairros de Natal foram afetados, uma buraqueira danada. Você tem uma ideia, mais de 50 ruas nós já restauramos totalmente. E falta muito ainda, nós estamos com 10 equipes em cada zona de Natal, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para restaurar a normalidade. E nós vamos restabelecer. Prejuízos materiais a gente restabelece, a gente realmente vamos aí dar uma carga grande de trabalho agora e voltar à normalidade, se Deus quiser. Prefeito, o que foi mais difícil? Ser surpreendido pelo coronavírus e ter que tomar atitudes rápidas em relação a essa situação, ou ser surpreendido por essa chuva totalmente inesperada e que também causou tantos transtornos? Não, eu vou dizer a você que o maior desafio da minha vida foi a pandemia do coronavírus. Você enfrentar um vírus letal, mortal, as pessoas morrendo, os hospitais superlotados, todos eles, da iniciativa privada, do poder público, todos os hospitais superlotados, as UPAs. UPA não é para internamento, não, é unidade de pronto atendimento, é um atendimento de emergência, você atende e encaminha o paciente ou para o hospital ou para casa, quando ele se restabelece minimamente. Então, as UPAs funcionaram durante a pandemia como verdadeiros pequenos hospitais e não tinha mais lugar para você internar as pessoas, nós tivemos de solicitar e, graças a Deus, fomos atendidos pelo Tribunal do Trabalho aqui, que nos cedeu um hospital, um hotel, que ia para leilão por causa de questões trabalhistas, e nós instalamos em 40 dias o nosso hospital de campanha. Isso é um feito inédito, é um verdadeiro desafio. Você instalar um hospital com 100 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI em 40 dias, realmente foi um trabalho hercúleo que a gente teve de realizar. Mas, graças a Deus, tivemos um bom desempenho durante a pandemia, inovamos, abrimos 3 centros de enfrentamento no ginásio Nélio Dias, no Semur e no Palácio dos Esportes. Muitas vidas foram salvas, graças a Deus,
Mas eu digo a você hoje, foi o maior desafio da minha vida. E o foi senhor, a pandemia. o senhor acha que esse desafio, que o senhor considera o maior desafio da sua vida, o fato do senhor ser médico, isso de alguma forma ajudou a tomar as providências de uma forma mais contundente, de uma forma mais rápida até? Claro, ajudou muito. Acho que Deus sabe, assim, coloca a gente nos lugares certos e na hora certa. O fato de eu ser médico, de ter estabelecido um comitê científico de alto nível para discutir as questões, para tomar as decisões, fazer os encaminhamentos, trazer inovações, e foram muitas que nós fizemos durante a pandemia de uma forma ágil e rápida. Realmente, o fato de eu ser médico, a minha formação profissional, que eu passei a vida toda estudando, me preparando para ser, me ajudou muito, graças a Deus, e eu acho que nós tivemos aí o melhor desempenho que poderíamos ter tido durante a pandemia. Prefeito, agora eu volto à questão dos buracos, eu volto a essa questão da Operação Tapa Buraco. Ontem, inclusive, o senhor esteve aqui no Jornal do Dia e já anunciou uma Operação Tapa Buracos, assim, de emergência mesmo, mas aí volta a chover. Hoje mesmo já começou a chover. Isso, de alguma forma, atrapalha o andamento do cronograma do Tapa Buraco? Atrapalha porque realmente, quando está chovendo, nós não podemos trabalhar com asfalto. Porque na hora que você passa o asfalto e a chuva cai, aí danifica tudo que você fez recentemente naqueles locais. Então, nós começamos a trabalhar com asfalto, achando que o inverno tinha encerrado. Como voltou a chover, vamos aguardar um pouco, mas nós podemos trabalhar com calçamento, com realmente onde existe buraco, que aí tapando ali com argila, com barro, resolve, vamos tapando. Então vamos fazendo o que é possível fazer. Mas eu acho que as chuvas estão chegando ao fim. Veja, nós estamos já em agosto, né? Em agosto e ainda chovendo aqui, é um negócio inédito. Mas vamos aguardar, porque esse inverno, mesmo sendo muito acima da média, foi o maior inverno dos últimos 50 anos aqui na cidade de Natal. Nós já restauramos mais de 50 ruas e vamos continuar restaurando até restabelecer totalmente a normalidade. É um grande desafio, é uma dificuldade enorme para você enfrentar uma situação como essa. Demanda muito recurso, demanda muito trabalho, muito esforço, mas a gente está encarando de frente e vamos resolver também. Até porque, né, prefeito, muitas pessoas cobram essa questão da agilidade, só que se está chovendo é dinheiro público gasto, né, jogado no lixo, porque você vai vir a chuva, vai estragar tudo de novo. Então, realmente, essa é uma situação que não pode, né, as pessoas não podem deixar de contar, que é a continuidade das chuvas. Prefeito, em relação ainda, acho que o maior ícone dessas últimas chuvas é a Rua Mirassol. Já fez um mês agora daquela cratera. E em relação à Rua Mirassol, até onde vai a responsabilidade da Prefeitura, até onde vai a responsabilidade do Governo do Estado e do Governo Federal ali na Mirassol? Veja bem, nós convocamos a Defesa Civil Nacional, que veio aqui, o secretário nacional da Defesa Civil veio, foi conosco lá olhar, nós preparamos o projeto, demos entrada lá no órgão responsável pela Defesa Civil Nacional e solicitamos os recursos para minimamente estabelecer aí um programa de urgência para restaurar a Avenida Mirassol e outras avenidas e ruas afetadas fortemente pelas chuvas. Nós demos entrada no pedido de recurso lá, realmente está demorando. Semana que vem eu vou a Brasília cobrar, porque não pode demorar tanto, não se pode, e é uma obra emergencial, de urgência. O secretário nacional veio aqui, ele foi lá e viu, nós tiramos foto lá, ele examinando a cratera enorme, e ali tem risco de desabamento. Inclusive, por causa disso, nós tivemos de tomar muitas medidas para conter isso aí, para evitar que houvesse um desabamento. Então, minimamente está resolvido temporariamente o problema, mas os recursos precisam vir. Foi um orçamento significativo, mais de 3 milhões de reais, para atuar em diversas frentes aqui, e eu vou a Brasília cobrar, porque se ele realmente, eu sentir que vai demorar muito, nós vamos ter de atuar e com recurso próprio resolver a situação. Realocar um recurso. Apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, que são muitas,
mas nós vamos resolver. Prefeito Álvaro Dias, lógico, né? Quem está na chuva é para se molhar. E aí o senhor vem aqui, né? Senta nessa cadeira e lógico que a gente vai falar sobre política também. Então, tem muitas perguntas a serem feitas e a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: o seu filho Adjuto Dias é candidato a deputado pelo MDB. O MDB hoje apoia a governadora Fátima Bezerra. E aí? Como é que fica a situação de Álvaro Dias? Álvaro Dias vai apoiar a governadora Fátima Bezerra? Álvaro Dias vai apoiar Fábio Dantas? Mas espera aí que o senhor não vai me responder isso agora não. Agora eu quero chamar você que está nos assistindo aí no YouTube da TV Ponta Negra, porque agora é hora de falar sobre política com o prefeito Álvaro Dias. YouTube TV Ponta Negra, já estou esperando você por lá. E a gente volta amanhã com mais Jornal do Dia, aqui na TV Ponta Negra. Até lá! Prefeito Álvaro Dias, voltar, ou você já se despediu aí? Já estamos no ar aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Agradecer aos internautas, agradecer a quem estava na TV Ponta Negra e agora está nos assistindo no YouTube da TV Ponta Negra. Prefeito, afinal de contas, já tomou decisão? Vai para que lado? Existe já um lado firmado pelo prefeito Álvaro Dias agora nas eleições? O senhor já deixou claro que está apoiando o Rogério Marinho como candidato ao Senado. Mas e governo? Por que está tão difícil do prefeito falar? Pois é. Nós estamos, como você mesmo disse, enfrentando muitos problemas administrativos com relação a situações de dificuldade que estão sendo estabelecidas durante a nossa gestão, como agora as chuvas que provocaram crateras, buracos, agravando muito as coisas aqui, os problemas na nossa gestão. Estamos focados nisso aí, estamos nos direcionando à gestão, porque apesar das dificuldades também tem coisa boa. Por exemplo, a gente inaugurou nesse final de semana aí a praça lá do Capim Macio, o Parque Ecológico de Capim Macio, uma bela obra, 40 mil metros quadrados. Que já era guardada há muito tempo, Era muito solicitada, muito reivindicada pela população, ficou uma obra belíssima, um lugar muito agradável, as pessoas caminhando, passeando, realmente se confraternizando, se encontrando, conversando, bacana, ficou muito boa a obra. E ontem mesmo, quando eu fui entrevistado, e na hora da entrevista, até pelo SBT, na hora da entrevista estávamos concomitantemente realizando uma reunião com todos os secretários para discutir mais de 50 obras que estão em andamento na cidade de Natal. Então, são muitas obras importantes, construção de unidades básicas de saúde, obras de drenagem, de pavimentação, obras de construção de moradias que estão interrompidas e que nós vamos retomar. Então, várias obras que a engorda de Ponta Negra, que estamos encaminhando, a obra que está em andamento do complexo turístico da Redinha, que vai transformar aquele local num dos lugares mais bonitos da cidade de Natal. Você vai ter um lugar que você vai poder contemplar o encontro do rio e do mar, a ponte Nilton Navarro, um pôr do sol belíssimo. Então, um lugar muito agradável, com um banho de mar interessante. Então, são obras que estão em andamento, que nós já garantimos os recursos. A engorda na praia de Ponta Negra, que você sabe que é fundamental para a cidade, porque o mar tem avançado e agride o calçadão e danifica, e nós vamos também atuar. A obra do Hospital Municipal da cidade de Natal. Então, são muitas obras que deixam a gente aí impactado com essa questão. E eu preciso me dedicar a isso. Aliás, eu recebi uma convocação muito forte da população e de muitos segmentos para ser candidato a governador. Eu não fui, eu resolvi ficar para priorizar essas obras. Essas obras aí que estão em andamento e que nós estamos encaminhando foram o principal motivo para eu ficar na prefeitura e são o principal motivo, o principal foco
da minha gestão. Então, essa questão com relação a candidatos a governador, eu não estou parando nem para pensar nisso. Até porque eu tenho divergência com todos os 3 candidatos que estão postos aí. Tenho divergência com o Stevenson, tenho divergência com o Fátima, tenho divergências com o Fábio Dantas. Então, eu não quero, eu não parei para pensar ainda, para analisar que decisão eu vou tomar ainda com relação ao governo. Estou decidindo da gestão. Olha, depois eu até cruzei a perna aqui para esperar, porque o prefeito foi lá para Ponta Negra, Morro do Careca, depois o prefeito foi para Ponte Rio, na Ponte Newton Navarro, Ridinha, olha, deu um rolê em Natal todinho, mas prefeito, o senhor ainda não respondeu, quer dizer que não existe possibilidade. O prefeito Álvaro Dias decidiu, esse ano eu voto para o Senado, agora para governo, quem estiver ao meu lado, vote em quem quiser. O senhor liberou as pessoas para isso? Não, eu ainda não decidi. Então ainda tem a possibilidade de decidir. Tem tempo, né? Tem tempo. Até o Stevenson ainda nem decidiu, né? Ele disse que tem tempo, né? Até amanhã tem tempo. O próprio Stevenson, que aí se aventa a possibilidade de ser ele mesmo candidato, nem ele decidiu ainda, né? Quanto mais eu que vou ser apenas um eleitor e um apoiador de algum desses 3 candidatos, se porventura eu decidir apoiar algum, né? Mas, como eu disse a você, a minha prioridade agora é a gestão. São essas obras. Foram por elas, por causa da melhoria da qualidade de vida da população, por causa do compromisso que eu assumi com os habitantes de Natal, que eu resolvi ficar na prefeitura. E vai ser a prioridade durante toda a minha gestão, trabalhar, edificar, construir, enfim, tentar fazer uma boa gestão aqui à frente da prefeitura. Prefeito Álvaro Dias, tem 2 pessoas aqui, cadê eles, hein? Cadê eles? Gustavo Negreiros, Thaísa Galvão. Ó, Gustavo chega a estar assim, esperando. Thaísa está mais, né? Mas vocês 2 escutaram o que o prefeito falou. Falou lá da Ridinha, sabe? De Ridinha, Ponta Negra. Parece até aquela música, de Ridinha, Ponta Negra, Maracajá, né? Ele foi, ele passou, mas negócio de dizer quem vai apoiar, não adianta, Gustavo Negreiros, você tentar dizer para o prefeito, porque ele vai continuar dizendo que não quer, não vai falar. Mas, de todo jeito, como eu sei que você é teimoso, Gustavo Negreiros, faça a sua pergunta ao prefeito Álvaro Dias. Seja bem-vindo, prefeito, uma honra estar falando com o senhor. O seu mandato acaba em 2 anos, e o senhor, até então, tinha o que a gente podia ver um grupo político, né, que era o grupo que fazia oposição à governadora Fátima Bezerra. Então, todas aquelas pessoas aqui do Rio Grande do Norte que não concordavam com Fátima, tranquilamente estavam com o senhor. Com essa sua nova posição, o senhor fica até aí na chuva para o pessoal fazer insinuações, que o senhor está muito próximo da governadora, tudo. O senhor não pode... aí eu pergunto ao senhor, o senhor não tem medo que daqui a 2 anos, quando acabar o seu mandato, o senhor acaba o mandato e fique sem nenhum grupo político, o senhor sendo um político tradicional do estado do Rio Grande do Norte e se afastando, porque política não aguenta vácuo, alguém vai ocupar o seu lugar. Então, assim, o senhor não acha que pode ficar sozinho com essa posição? Não, mas eu não tenho uma posição definida ainda. Eu não decidi ainda o que é que eu vou fazer. Eu tive divergências com a governadora Fátima Bezerra durante a pandemia, mas por motivos óbvios, porque ela estava querendo seguir um caminho errado. Ela não instalou um hospital de campanha, nós instalamos um hospital de campanha. Ela combateu a ivermectina, eu acredito e acredito na ivermectina. Estou tomando ainda hoje, prefeito. Semana passada eu tomei 3 ivermectinas. Pois é, eu estou tomando também e não tive nem vou ter. Então, eu acredito, confio, pelo que eu estudei, pelo que eu li. Eu voltei a ser estudante de medicina durante a pandemia. Então, eu divergi da governadora por motivos óbvios, que ela estava trilhando um caminho errado. Nós instalamos 3 centros de enfrentamento, a gente foi para dentro dos hospitais, nós fomos visitar as comunidades, a governadora ficou quieta, escondida dentro de casa, ninguém encontrava ela. E depois de tudo isso, o senhor acha que ela merece essa dúvida do senhor? Não, aí veja bem, eu tenho divergências com a governadora, inclusive do ponto de vista ideológico também. Ela tem uma postura muito mais radical. Eu sou um político que trilha o caminho de centro, uma possibilidade aí
de haver composição, tanto com a direita como com a esquerda, mas eu não tenho preconceito com relação a partido político, nem com relação à postura ideológica de ninguém. Eu procuro fazer o meu trabalho, seguir o meu caminho da melhor forma possível. Então, assim, eu apenas não parei ainda para refletir, para tomar uma decisão, porque eu tenho divergências com todos os 3 candidatos. Quando o senhor fala... Eu tenho divergência com o Stevenson, eu tenho divergência com o Fátima e tenho divergências com o Fábio Dantas. Então, E não dá para conhecer o Cloriza, não? Hã? Cloriza, então? Cloriza? A gente está falando que tem 9 candidatos. Pois é, então, exato, eu preciso parar para refletir, para amadurecer, pensar sobre os outros candidatos, quem sabe se dentre essa relação de candidatos aí, eu parando, refletindo, amadurecendo, não vou encontrar alguém que se coadune aí com meus pensamentos e eu possa seguir um caminho com os meus, eu preciso parar para pensar. O que eu não estou conseguindo é parar para pensar, para amadurecer essa questão, porque a prioridade, principalmente com os problemas que estão se avolumando agora, principalmente com esse fenômeno leste, que trouxe um volume de chuvas 10 vezes maior do que o que normalmente acontece aqui, a situação da cidade de Natal está difícil. Eu preciso prestar atenção na minha gestão, eu preciso me dedicar, eu preciso visitar as comunidades, eu preciso ver o tapa-buraco, eu preciso encaminhar as outras obras. Nós estamos com 50 obras, muitas delas em andamento, então eu preciso me dedicar à gestão. Perfeito. É isso que eu estou fazendo. Era uma pergunta, ele já fez 4, última. gente. Era não, uma, mas só tu já fez 4. Como você está tão desligado? O senhor se desligou da campanha de deputado estadual, por exemplo? Eu me desliguei? Você está só voltado administrativamente, não está pensando em política. O senhor se desligou de tudo da política? Me desliguei. Realmente eu parei um pouco para ajudar a formar uma nominata com adjunto. Nós montamos a nominata e agora realmente eu estou parado, focado só na gestão. Não sei nem onde ele anda, o que ele está fazendo. Deixa o prefeito cuidar da cidade. Gustavo Negreiros. Thaísa Galvão, olha, é porque ele dá muito trabalho. Thaísa Galvão, antes de você até fazer a sua pergunta, deixa eu perguntar uma coisa aqui ao prefeito. Prefeito, o senhor falou assim, olha, essa situação que Gustavo perguntou, e o senhor disse, olha, eu tive problemas com a governadora Fátima na condução da questão mesmo da pandemia. Mas, por exemplo, a gente vê que Carlos Eduardo Alves, ele teve muitos problemas, inclusive foi adversário da governadora na última eleição, e agora andam juntos, quer dizer, estão na mesma chapa, inclusive a mesma chapa governista. Poderia acontecer, o senhor consegue se imaginar, por exemplo, ao lado também, nesse palanque com Fátima e com Carlos Eduardo, que hoje não faz mais parte do seu grupo político, ou o senhor não faz mais parte do grupo político dele? Veja bem, esse palanque aí está meio confuso, não está? Carlos Eduardo tem no partido dele um candidato a presidente, que é Ciro Gomes. Governadora Fátima tem no palanque dela, no partido dela, um candidato a presidente que é Lula, né? Eu não sei como é que eles vão fazer para compatibilizar aí essas diferenças, essas divergências ideológicas e em torno de candidato e mesmo assim caminharem juntos. Mas isso é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, apenas estou fazendo essa observação. Agora, realmente eu preciso amadurecer qual o posicionamento que eu vou tomar aqui. Eu posso até assumir uma postura de neutralidade, eu posso resolver votar em Cloriza, eu posso resolver votar em qualquer um desses candidatos, mas eu preciso parar para pensar, para amadurecer, para ver quais as propostas que eles estão defendendo, qual o posicionamento ideológico que cada um deles tem, até mesmo conversar pessoalmente para perguntar, para esclarecer, para amadurecer a minha posição. Eu não posso, assim, de uma hora para outra, tomar uma posição, definir um posicionamento, porque eu tenho responsabilidade com o meu eleitorado, tenho responsabilidade com a minha gestão à frente da Prefeitura Municipal, e eu quero um tempo para amadurecer, para pensar, refletir. Mais para frente eu tomo essa decisão. Prefeito Álvaro Dias, Thaísa Galvão, com certeza tem pergunta
para fazer ao senhor. Inclusive, hoje ela está muito bonita. Thaisa Galvão, por favor, qual é a sua pergunta ao prefeito Álvaro Dias? Agora, por favor, não siga o seu colega comentarista, que ao invés de fez 4 perguntas, porque o tempo da gente já está muito esgotado. Então, faça aí a pergunta ao prefeito. Prefeito Álvaro Dias, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Dia. Prefeito, tarde, o senhor aí falou na possibilidade de até se posicionar com neutralidade. Tá, a neutralidade é ok, mas se o senhor vai se posicionar em relação a algum candidato, mesmo que o senhor tenha divergência com os 3, o senhor tem divergências com os 3, mas com um dos 3 o senhor já disse que de jeito nenhum, o outro o senhor já disse que é muito mais difícil. E no caso da governadora Fátima Bezerra, prefeito, o senhor tem um filho, como a gente Micaela acabou de falar, o senhor já falou aí sobre isso, o senhor tem um filho que tem uma nominata do MDB, que o senhor mesmo acabou de dizer que ajudou a montar, então é uma nominata do MDB que é um partido presidido pelo deputado Walter Alves, que é hoje o vice da governadora Fátima Bezerra na chapa de reeleição. Então, se o seu filho tem uma nominata que o senhor ajudou a montar, o senhor vai votar contra esse papel, esse posicionamento do seu filho hoje no MDB? O senhor votaria contra Walter, e o senhor sabendo que votar em Walter significa votar em Fátima Bezerra? O senhor disse que era um político de centro e que poderia ir para um lado ou para o outro. Então, aí, eu não vejo como o senhor deserdar politicamente seu filho. Então, não queria que o senhor fosse para Ponta Negra, nem para Ridinha, nem passasse mais pela ponte Newton Navarro, se ativesse a esse assunto. E eu queria uma respostinha um pouco mais completa. Governador e deputado federal, Garibaldi ou Henrique Alves? Eita, olha veja só. Bem. Tá, você fez uma síntese aí de Gustavo As 4 Negreiros perguntas fez 4 perguntas. Aí você fez bem umas 10 aí. Então, vamos lá. Vamos lá. A nominata do meu filho, Walter Alves. Você está dizendo que Walter Alves é candidato a vice-governador de Fátima Bezerra. Mas ele iria ser, e estava conversando muito quando estava posta a candidatura de Ezequiel Ferreira. Se chegou a aventar a possibilidade de Ezequiel ser o candidato, ele participou de reuniões, de conversas e tal. Depois é que o posicionamento mudou e se concretizou a proximidade e a aliança com a governadora Fátima Bezerra. Aí vamos lá, a Adjuto está afiliada ao MDB há muito tempo. Realmente ajudei ele a montar a nominata, participei de algumas conversas e é natural que eu tenha feito isso. Agora, ele tem o posicionamento dele, a postura dele, o pensamento dele, as ideias dele. E eu não interfiro em nenhum momento no posicionamento dele, como ele também não vai interferir no meu. Então, são 2 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. E eu acho que esse posicionamento ideológico tem de ser respeitado. Então, vamos ver aí qual a postura que ele vai assumir, qual a decisão que eu vou tomar com relação ao governo. Acho que são coisas aí distintas. Ele é do MDB, eu sou do PSDB. Então vamos ver aí qual o posicionamento que nós vamos tomar, até porque o meu partido aí, o PSDB, tomou uma posição, deixou todo mundo à vontade, não tem assim cobrança com relação a essas questões. Então, eu estou me sentindo muito à vontade para ter o meu tempo. O meu tempo é quem vai dizer a posição que eu vou tomar. O senhor não está sentindo, tipo assim... para eu priorizar a gestão. E o senhor não está sentindo que está deserdando, porque, no caso, a adjuta é de um partido e o senhor é de outro. As coisas ficam mais claras. Agora, prefeito, o senhor não respondeu a segunda parte ainda de deputado federal, e eu só quero complementar. O senhor se sentiria à vontade, já que o senhor está se sentindo à vontade para não compactuar com o posicionamento do partido do seu filho, o senhor se sentiria também à vontade de apoiar a governadora? Que assim, o senhor tem divergências administrativas com ela, tem ideológicas, mas aí, como a gente viu, esse ano as eleições parecem estar juntando peças que a gente não conseguia entender que se juntem hoje, elas estão se juntando. O senhor se sentiria à vontade de dizer para o seu eleitor que estaria apoiando
a governadora Fátima Bezerra, e eu ainda estou esperando... Gente, já são 10 perguntas, não, 15. O Henrique em Alves. É uma pergunta só que ele não me respondeu. 15 perguntas. Você tem as suas simpatias, eu tenho as minhas. Você, assim, apesar de ser um jornalista e tudo, mas a gente sabe que você tem as suas simpatias, as suas afinidades. Eu tenho as minhas opiniões, prefeito. Eu tenho as minhas opiniões e as minhas informações. E eu converso com o senhor em off. Todo mundo tem, mas eu não estou discordando, não. Você deve ter mesmo. Afinal, o senhor vai votar, a pergunta de Thaisa, o senhor vai votar em Garibaldi ou em Henrique, prefeito? Olha, a veja pergunta bem, dela. a pergunta que ela me fez, né? Vai votar em Garibaldi ou em Henrique? Veja bem, eu tenho de ser grato. A palavra ingratidão não faz parte do meu dicionário. Garibaldi e Henrique me ajudaram, foram importantes em vários momentos da minha vida pública e eu tenho uma convivência muito próxima com ambos. Então, eu tenho de ajudar Henrique e tenho de ajudar Garibaldi. Eu tenho de ajudar o general Girão, que o general Girão ajudou Natal e alocou em torno de 40 milhões de reais de recursos para nos ajudar a fazer a nossa gestão e obras em favor do município e da cidade de Natal. Eu tenho de ajudar a deputada Carla Dixon, que também nos ajudou, porque alocou recursos realmente aí importantes para nos ajudar também a trabalhar, a construir, a edificar uma obra importante na cidade de Natal. Então, eu tenho 4 deputados federais que eu tenho de ajudar. Eu tenho de ajudar Carla Dixon, Henrique Eduardo, Garibaldi Filho e o general Girão. Vou ajudar todos os 4, da melhor forma possível, da forma que eu puder, que tiver condições, eu vou ajudar. Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, muito obrigada pela participação de vocês, cada um com 20 perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês, prefeito Álvaro Dias. Eu quero agradecer pela sua participação. Esses meninos perguntam, quando liga o botãozinho das perguntas, o senhor achando que eu estava lhe perguntando muita coisa, bebo uma água, prefeito. O senhor pensando que eu estava perguntando muita coisa, eles também vieram para terminar de perguntar. Mas, prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia, obrigada pelos seus esclarecimentos, por tudo que o senhor nos colocou aqui e os microfones da TV Ponta Negra, as nossas câmeras estão à sua disposição para o que o senhor ainda tiver a colocar. Não, apenas agradecer a oportunidade, é sempre para mim um prazer renovado vir aqui no SBT, na TV Ponta Negra e participar de uma entrevista como essa, mesmo que as perguntas sejam assim, como foram feitas, de uma maneira bem esclarecedora, mas é assim, isso faz parte da política, né? São questões que a gente enfrenta no dia a dia e eu realmente fico sempre muito sensibilizado e agradecido pelo convite. Estamos sempre à disposição para participar outras vezes desse mesmo programa com você aqui. Então, um grande abraço aí para todos os telespectadores, todos os que nos acompanham. Estamos sempre à disposição. Obrigada, prefeito Álvaro Dias. E por hoje é só.